agora, como anunciado aqui no Café com Ney, a gente recebe mais um convidado para um bate-papo muito legal. Bom, a gente recebe aqui no nosso estúdio o vereador Ingo Rames, né, que está sempre por aqui, sempre que pode, com a sua agenda aí liberada, está sempre atendendo aqui o nosso convite para tratarmos aí de assuntos relevantes aí para a nossa população. Mais uma vez, Ingo, em nome de toda a nossa produção aqui, obrigado aí pela disponibilidade. Nada, Ney, eu que agradeço aí o convite, esse time de craques aí que te acompanha, os bastidores também, essa galera bacana, Matheus, André. Quando tem uns gols contra aí, mas acontece, né? Qualquer time, né? Qualquer time. Mas agradecer o carinho de sempre aí, como você falou, sempre que sou convidado, estou às horas aí. Beleza. Bom, o nosso tempo é muito curto, né? A gente sabe aqui, então a gente pontuamos aqui alguns assuntos que foram destaques aí durante a semana. Hoje, por exemplo, tem uma audiência pública acontecendo na Câmara Municipal sobre a questão desse radar meteorológico, se eu estiver errado você me corrija aí, que é uma aparelhagem moderna e não sei se eu entendi muito bem, é um equipamento mais eficaz na prevenção de tragédia, seria isso? O que vai ser essa audiência hoje ainda? Isso, Ney. O objetivo é a gente ter um parâmetro, um diagnóstico das chuvas com mais antecedência. Então, hoje a gente tem, por exemplo, vai chover em Petrópolis. Tá, amanhã vai chover forte em Petrópolis. Mas vai chover na Posse e vai chover no Dux, como você falou. A gente não sabe. Aí quando dá 1 hora antes da chuva, a gente consegue aproximar. Então esse radar que ele consegue enxergar pra gente. Que 4 horas antes eu sei que vai chover no Dux, por exemplo. Aí eu posso comunicar à comunidade para ela sair de casa, que o risco qual é, até a questão das nudex, enfim, tem todo esse trabalho de prevenção para a gente poder ajudar. Então o radar vai dar todo esse suporte para que a gente tenha, o radar mais moderno, né? A gente tenha essa mais eficácia na prevenção de tragédias aqui na cidade, principalmente para salvar vidas, né, que é o principal foco, né? A gente não vai, claro. Eu não posso evitar a chuva, mas eu posso evitar que as pessoas saiam daqui local de risco para que não tenham nenhum incidente mais grave. Então, o objetivo hoje é um radar, a tecnologia chama tecnologia banda X, que é uma tecnologia que é mais moderna. A gente vem lutando desde 2021 para a compra desse radar, então é uma coisa demorada, custosa. Então, e agora surgiu a oportunidade de a gente ter um convênio que a gente descobriu que tem um no aeroporto Galeão, tem outro radar desse também em Niterói. Então a gente pode estar fazendo um convênio com as entidades para que esse radar possa atender Petrópolis, a gente contratar meteorologistas exclusivamente para Petrópolis, para cuidar disso. Então por isso o senador Portinho vai estar aí, o deputado Guleal também, para que a gente possa ter um aporte financeiro, caso precise de emenda parlamentar, algo nesse sentido, para a gente bancar esse custo e ter essa operação voltada 100% para Petrópolis, né? Então esse é um desejo nosso, a gente também lutando por essa pauta. Então hoje a gente conseguiu reunir Senado, Câmara dos Deputados, Secretário de Estado do Rio de Janeiro, Semadem, Aeronáutica, estarão todos, o FRJ, estarão todos hoje lá na audiência, para que a gente possa estar colocando isso em pauta e chegando a uma solução já para o verão de 2024, né? Que é o nosso grande objetivo hoje. Pô, bacana. Você tocou num ponto aí, falando sobre o custo, né, que não é barato um equipamento como esse, e falando uma linguagem assim, bem clara para o pessoal entender em casa. Quem que vai comprar isso? Qual é o recurso? De onde vai sair esse recurso para adquirir esse equipamento? Então, hoje o nosso foco hoje é pegar o que já tem de equipamento comprado, fazer o convênio para que a gente possa explorar ele aqui em Petrópolis. Para a gente comprar, a nossa ideia lá atrás foi ter emenda parlamentar de deputados, de senadores para a compra desse equipamento. Porém, não tinha uma rúbrica específica para essa compra. Então, o deputado não poderia comprar direto, enfim, tem todo esse recurso. Então, tem que ter algum convênio, alguma entidade, para que esse recurso vá para essa entidade, Defesa Civil, por exemplo, para comprar por lá e manter esse equipamento lá. Porque não é só a compra, você está falando dos operadores do sistema, do software que vai operar, da manutenção dele. Então, assim, tem todo um custo em cima disso. Então, a gente estima esse custo. O custo da compra, ele é mais ou menos 7 a 8 milhões de reais o equipamento. Aí, se você colocar toda a equipe de trabalho, mais manutenção, então dá um custo considerável por ano. Sim. Então, por isso tem que ser bem cuidadoso essa compra, né? Apesar que, na minha visão, né, é prioridade para a nossa cidade. Então, a gente precisa investir nesse equipamento e a gente está trabalhando para isso. Ontem o Ministério Público fez uma reunião também, junto com o INEA, também tratando desse assunto. Então, está todo mundo se envolvendo para que a gente possa realmente conseguir resolver essa situação de forma emergencial, né? Então, assim, só para deixar claro ao pessoal de casa, eu tenho uma frase que eu uso o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Eu não tenho ótimo agora que tem equipamento próprio, nosso, bonitinho e tal. Isso eu não tenho agora, não vai dar tempo para 24. Mas esse convênio com a entidade parceira próxima a gente
já me atende 24. E o projeto de compra corre em paralelo para que a gente possa ter no Claro. futuro. Então, esse é o objetivo hoje, para a gente ter uma segurança maior já no verão 24 e rezar para que não chova, né, Ney? Isso é o nosso... Com certeza. Também faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que ou que chova pouco, né? Porque é complicado. Se nós tivéssemos esse equipamento ano passado, teriam morrido menos pessoas? Você acredita nisso? Acredito sim, que a gente poderia comunicar toda aquela área do Alto da Serra, do Morro da Oficina, para que saísse de casa, que não ficasse na sua residência, que era uma área de risco, a gente sabia disso. Então, eu acho que poderia ter evitado sim algo nesse sentido, né? Principalmente as mortes que ocorreram lá no Morro da Oficina, que foi o nosso foco aí da tragédia, né? Vila Rica também, Vila Felipe também. Então são áreas que a gente precisa realmente, se a gente tivesse avisado, né? Tivesse feito um trabalho de prevenção melhor, poderia ter evitado sim. E tem a questão cultural também, né? Hoje a sirene toca, mas como a sirene toca algumas vezes hoje também, que acaba não tendo a chuva forte, a população vai ficando com descrédito da sirene. Então a gente precisa respeitar os equipamentos, isso tudo tem uma tecnologia por trás, então a gente precisa fazer um trabalho de prevenção nas comunidades também, quando o DEC atua nisso, né? De conscientizar essa população para que respeite as sirenes, respeite os órgãos públicos, quando avisar que é para sair, mesmo que não dê nada, graças a Deus não deu nada, mas tinha um risco de acontecer, claro. Então saia de casa, eu sei que é chato, sei que é difícil, mas é melhor você ir para casa de um parente uma noite, 2 noites, do que você perder uma vida, Deus me perdoe, algo nesse sentido, né? Então, eu acho que, paralelo a esse trabalho de radar, então, a gente tem um trabalho de conscientização da população, tem que ser constante. Inclusive algumas pessoas, né, lamentavelmente, podem ter morrido com esse pensamento. Não vai dar em nada, né? Como foi na tragédia passada aí, lamentavelmente. Bom, só para fechar esse assunto, isso é exatamente algo que eu ia te perguntar em questão das sirenes. Você teve um ano aí à frente, né? Até hoje as pessoas elogiam muito o teu trabalho, né, interinamente aí como prefeito, mas a gente sabe que o tempo que você esteve não deu tempo de você ver tudo, né? Essa questão das sirenes, por exemplo, você acha que isso hoje precisa ser ampliado, precisa ter uma tecnologia mais eficiente, o jeito que está aí é legal, funciona bem se todo mundo respeitar? Não, as sirenes precisam ser ampliadas, eu concordo, tem que colocar em outros bairros, outros locais, a gente precisa ampliar. Ela funciona, tudo pode ser melhorado, né? Eu falo sempre, né? A gente pode evoluir sempre. Tem tecnologias mais modernas, vai avançando, está no dia a dia hoje, sai um celular hoje, amanhã sai outro celular mais moderno, então isso é natural, a gente pode avançar sempre. Então a gente tem que buscar sempre essa atualização, esse avanço. Mas hoje funciona, o que tem hoje funciona? Funciona. É o básico que a gente tem? Mas funciona. Tem alguns locais que tem defeitos, você tem uma manutenção constante, infelizmente toda hora a gente encontra algo que tem que ter manutenção que a sirene não tocou fora de horário, isso acontece, mas a gente precisa ter uma manutenção constante e mais eficaz. Isso é óbvio que a gente precisa fazer, tá? Deixando claro. Mas, respondendo a sua pergunta, o que tem hoje funciona? Funciona. O que a gente tem hoje atende o básico, atende. A gente pode melhorar? Podemos e vamos melhorar com certeza. Esse é o nosso papel. E também eu queria ressaltar aqui o trabalho dos NUDEX, o papel dos NUDEX. Nós retomamos os NUDEX em 2021, que é um trabalho dentro da comunidade, onde o próprio cidadão são voluntários, né, líderes comunitários que são treinados pela Defesa Civil. Em caso de algum risco, são comunicados por grupo de WhatsApp, eles vão para a rua com um apito também para avisar a comunidade. Então, onde não tem sirene, tem esse NUDEC implementado, para que a gente possa comunicar a comunidade também desse risco. Então, o apito é um sonoro fácil de todo mundo ouvir, característico, né? Então, eu falei, se for um trabalho constante de prevenção, né, tem que ser o ano inteiro. Claro. Tomara que a gente não use, mas a gente tem que estar todo mundo treinado, caso precise, todo mundo está na rua fazendo. Então, a gente está vendo um esforço aí para que isso funcione na ponta, a gente está acompanhando isso de perto, inclusive estamos com uma comissão especial agora na Câmara, que eu faço parte dela, para a gente percorrer todos os pontos de apoio na nossa cidade. Agora está tudo ok, se não está, se o acesso é fácil, se não é. Perfeito. Se tiver mudar alguma coisa, dá tempo de a gente ajustar. Então a gente está com essa comissão agora também em bloco, indo às comunidades, verificando todos os pontos de apoio. Depois eu trago novidade para você. Pô, bacana, importantíssimo isso aí. O histórico, né, de Petrópolis, a gente sabe que a prevenção, gente, ela tem que ter assim uma prioridade absurda, tem que se investir nela cada dia mais, né? O bom seria se a gente tivesse aí hoje em dia qualquer pessoa tem um celular, né, um aplicativo, que esse radar, por exemplo, mandasse um sinal, avisasse, né, sai, enfim. Cada dia a gente vai tentando evoluir. Às vezes não está o sinal de internet, mas o sinal do telefone perto. Exatamente. Tem uma série de fatores que a gente pode estar ajudando. E hoje Petrópolis ainda sofre muito com isso. Lamentavelmente,
isso não sou eu falando, são os milhares de telespectadores que participam com a gente, até de outros municípios, né, que criticam muito o governo que aí está, num 4º mandato, e ainda não se faz um trabalho de prevenção na cidade. É lamentável isso, né? Nós, quando entrevistamos o prefeito aqui na época da tragédia, o prefeito falar que ainda está sendo um aprendizado depois de passar por outras 3 tragédias, e aí não se vê um trabalho de prevenção. É lamentável, é lamentável. Em cima da prevenção, é só dar um complemento aqui, nós fizemos aquela questão do 2% do orçamento ser investido em prevenção, obra de prevenção, não obra de reconstrução, obra de prevenção. Prevenção. Então, a gente fez uma alteração ali orgânica do município, onde a gente obriga a prefeitura, não interessa quem seja o prefeito, né? Ele é obrigado a usar 2% do orçamento para obras de prevenção no nosso município. Infelizmente, a prefeitura vetou esse projeto agora na lei orçamentária e a gente conseguiu derrubar o veto e está valendo. Então, eu mais 8 vereadores fizemos essa derrubada do veto e agora está valendo esses 2%. Então, obrigatoriamente em 2024 vai ter que investir 2% do orçamento já em obras de prevenção no nosso município. Foi bom você entrar nesse assunto, porque é justamente o que nós estamos aqui em pauta para falar agora. E para que você entenda melhor isso aí do que o Ingo está falando, nós vamos acompanhar uma reportagem aí sobre essa questão do prefeito ter derrubado aí esse veto com uma matéria aí do Richard Stolzenburg. A votação foi iniciada em sessão plenária na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira. Com 9 votos a favor e 6 contra, o veto foi derrubado pelos vereadores. No dia 16 de agosto, o prefeito Rubens Montempo vetou as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, alegando a previsão de queda na arrecadação por meio do Índice de Participação dos Municípios e do déficit do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município, de R$ 2 bilhões. Entre as emendas que foram vetadas pelo prefeito está a emenda 2499 do vereador Ingo Rames, que sugere a destinação de no mínimo 2% da receita líquida do município para obras de contenção de encostas e dragagem de rios. A emenda parlamentar do vereador Eduardo do Blog, que destinaria o combate à exclusão e à segregação de pessoas com deficiência, também foi vetada. Ao todo, 16 emendas foram vetadas pelo prefeito. Entre os parlamentares que votaram contra o veto estão Ingo Rames, Domingos Protetor, Eduardo do Blog, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Dudu, Otávio Sampaio e Mauro Peralta. Os parlamentares que votaram a favor do veto foram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Gil Magno, Marcelo Chitão, Léo França e Marcelo Lessa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os custos e verbas para o ano seguinte. Com a derrubada do veto nesta quarta-feira, as emendas devem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Tá aí. Independente de qualquer crise financeira que o município esteja passando, acho que são pontos primordiais, principalmente essa emenda que você falou em relação a esses 2%. Cara, isso hoje é mais do que necessário. É isso. E a gente fez a mudança de lei orgânica. Então, obrigatoriamente, tinha que estar a lei de orçamentários, né? A famosa LDO, que nós chamamos lá. Então, obrigatoriamente tinha que estar lá. Era para ter vindo para a Câmara já com isso. Você tem ideia, né? Eu fiz uma emenda, eu fiz só essa emenda para poder ajustar. Então, assim, não quero atrapalhar em nada, não quero dificultar em nada, pelo contrário, quero fazer a cidade avançar. Certeza. Então, fiz só um ponto, uma lei, mas infelizmente, sabe o que parece, né? Ele não vê o conteúdo da lei, não. Ele vê quem é o autor da lei. É o Ingo? Pô, vamos vetar. É o Blog? Vamos vetar. É o Fred? Vamos vetar. Então, é o Domingos? Vamos vetar. Quem não é parceiro dele, ele veta. Então, infelizmente, a gente tem chegado a essa conclusão. Então, a gente está trabalhando, mostrando, então assim, está mais do que claro que eu não quero atrapalhar em nada, quero só ajudar. Então fiz uma emenda, que é uma emenda que já estava fazendo parte da lei orgânica, que é uma coisa nova, nós mudamos a lei orgânica esse ano, então precisa estar no orçamento do ano que vem, era isso. Então, e mesmo assim ele vetou, a gente conseguiu derrubar o veto, enfim, está valendo e a Câmara tem poder para isso, então os vereadores derrubaram e agora está valendo para 2024 esses 2% de prevenção. Bacana, importantíssimo isso aí. É lamentável, né? Nós vermos um governo, não é a primeira vez, nós já vimos esse filme antes, que coloca os seus interesses políticos acima daquilo que é interesse de toda a população, né? Então é muito triste nós vemos isso se repetir no governo Rubens Montempo, um governo que é exatamente isso. Vou repetir a frase: coloca os seus interesses políticos acima do que é melhor para a população, lamentavelmente. Você teve recentemente com o secretário Washington Reis,
né, tratando sobre a questão da mobilidade pública em Petrópolis, inclusive o assunto Bing Quitandinha, né, que depois dessas últimas ações que aconteceram lá nessa ligação, as intervenções suas, né, do secretário Bernardo Rossi, enfim, acendeu uma esperança muito grande na população na execução disso aí. Sim. Como é que está o andamento? A questão da mobilidade hoje na cidade também, como é que é isso? A mobilidade hoje é um gargalo enorme do município, né? Eu falo que nosso problema de trânsito, mobilidade, transporte público é o principal problema que o município tem hoje, na minha avaliação, e quando você roda a pesquisa, a população fala isso também. Então, o secretário Washington Reis esteve aqui esclarecendo alguns pontos, a gente falou da questão da obra do DENIT, poderia ter feito algumas rotatórias também em alguns locais para melhorar a mobilidade. Também é inevitável não falar da ligação Bing Quitandinha, como você mencionou, né? Então, hoje, só para esclarecer, pessoal de casa, né, ficou uma lacuna aí, o seguinte: nós avançamos muito em 21, saímos da prefeitura, continuou em 22 e tal. Só que no final de 22, mudou o governo federal. Passou um novo governo, naturalmente mudou a direção da Polícia Rodoviária Federal. Da NTT, por acaso, se manteve o presidente, que é o Rafael, mas mudou o secretário, o ministro dos Transportes também mudou. Eu estive lá em Brasília também com o ministro dos Transportes, para que a gente pudesse falar sobre esse assunto. Então, a gente está correndo atrás toda essa situação. O que é importante nisso? A licitação da nova concessão da Serra, ela tem que acontecer, e nesse contrato tem a ligação Bing Quitandinha. A nossa proposta lá atrás foi fazer essa ligação já de agora, de forma a minimizar esse impacto no trânsito já nesse momento, e quando sair a nova concessão e a obra for feita, você passa a cumprir o que é previsto na nova concessão. Porém, nós teríamos algo paliativo agora para atender toda essa demanda, principalmente quem vem dos distritos, tem que ir lá no Bing, enfim, tem toda essa dinâmica que todo mundo já sabe. Então, o secretário Washington foi muito claro, essa questão que a Polícia Rodoviária Federal deu um parecer agora contrário com essa mudança de direção, a NTT acompanhou, então a gente está trabalhando no Brasil para mudar esse parecer, para voltar esse assunto em pauta. E, infelizmente, também nessa conversa que nós tivemos lá em Brasília, está muito claro para a gente, né, que a Concer vai conseguir ficar mais tempo com essa concessão. Por que isso? Você até rindo aí, mas é como se não fosse trágico, não é isso? Por quê? Porque a Concer ganhou na justiça um déficit de 2 bilhões de reais. O governo federal tem que pagar a Concer, então qual é a forma deles? Eles aumentam a concessão para não ter que pagar, o governo federal não tem que pagar para eles. Então, assim, esse está rodando em Brasília, provavelmente a Concer vai renovar, vai ter que fazer essa ligação, mas, paralelo a isso, a gente está discutindo essa ligação de forma paliativa agora, com parecer. Nós temos parecer técnico da Polícia Rodoviária Federal favorável em 21, temos parecer da NTT favorável em 21, só que, infelizmente, mudou a direção e eles mudaram esse parecer. E agora o secretário Washington está em Brasília, está constantemente lá, junto com o seu irmão também, Gutenberg Reis, que é o deputado federal, acompanhando esse trabalho, para que possa mudar esse parecer e esclarecer. Já licitou a empresa que vai fazer essa obra da ligação, já está licitada, só esperando a ordem de início. Então, preciso resolver esse entrave burocrático lá em Brasília para começar a obra. Então, ele foi muito claro que assim que a NTT liberar, a obra inicia, já tem verba separada, empresa licitada, então está nessa expectativa aí também. Você falou, infelizmente essa questão política atrapalhou esse processo e a gente precisa conviver com isso e agora trabalhar para resolver essa situação novamente. Acredito que a gente vai conseguir, Ney. Continuo otimista. Que bom. Nós também estamos bem otimistas em relação a isso aí, temos acompanhado aí a tua luta junto com algumas outras autoridades, né, e é um sonho aí da nossa população. A nossa hora está indo embora, mas só para... queria também ver uma questão aqui. Nós noticiamos aqui, a gente tem mostrado aqui muito, né, as ações, infelizmente é uma minoria de vereadores que a gente mostra algumas coisas boas acontecendo, e a gente viu que você teve recentemente numa reunião com os moradores lá de Pedro do Rio, né, atendendo, ouvindo algumas demandas ali da localidade, e eu recebo aqui semanalmente, isso aqui sem medo de errar, a gente tem aqui um balanço, né, de todos os distritos, semanalmente aqui quase que centenas de reclamações relacionadas ao 5º Distrito. Pedro do Rio, secretário, posse, é muita coisa. Nós temos aqui uma bíblia aqui de reclamações, com áudios, fotos, vídeos. A população realmente se sentindo totalmente abandonada, né? O 4º, 5º Distrito está uma coisa complicada. Você teve lá interinamente, como nós já falamos aqui, caso
Ingo Rames seja hoje prefeito de Petrópolis, qual é a tua visão em relação ao 5º Distrito? Né? Existe um processo hoje a curto prazo, é possível se atender essa demanda, dar uma resposta a essa população que está se sentindo aí abandonada já há 2, 3 anos, a gente vem numa crescente de reclamações daquela região absurda, absurda. É possível, né? O pessoal da posse principalmente reclama muito dessa questão de abandono, né? Essa questão do transporte está dando atenção, eles também, foi criada a comissão, teve uma reunião lá junto à Turp para resolver essa questão do transporte, a demanda aumentou lá, tinha poucos veículos, né? A gente atuou. Essa reunião que você comentou, estive lá em Barra Mansa, ali, entre Pedro Rio e Posse, né? Tivemos uma reunião bacana, a questão lá era falta d'água, problema de seca, agora essa época do ano isso piora. Então, a Água do Imperador esteve lá também para que a gente pudesse resolver, colocou uns hidrômetros, enfim, que tinha umas minas lá numa fazenda, assim, foi criada uma fazenda particular agora e parece estar tendo seca lá na questão da mina, então a gente está tendo que resolver de outra forma. Então, a gente vai sempre lá ouvindo, a melhor forma é essa, você sentar com eles, saber qual a demanda deles e a gente trabalhar para resolver. Então, eu acho que o melhor caminho é esse, a gente está sempre atuante lá, próximo, ouvindo, tendo um representante lá que seja para trazer as demandas do dia a dia. Sim. E também a gente pensa também de ter uma subprefeitura lá para baixo, acho que é importante ter um braço lá embaixo para a gente poder ter a prefeitura mais atuante lá também. Então, assim, tem que ouvir, criar estratégia para tentar resolver. Não dá para a gente saber que está errado e não fazer nenhum movimento para isso. Então, a gente tem que trabalhar para tentar minimizar esse problema e trazer alternativa para eles. Então, estou dando exemplo aqui da subprefeitura, que é uma possibilidade que a gente já pensa aí como uma forma de tentar, de conseguir atender essas demandas lá de baixo, está mais próximo. Hoje, por exemplo, o ortopedista hoje, né? O cara do Pedro Rio hoje teve um problema de ortopedista. Ele tem que vir aqui no Nelson Saer para ser atendido. Absurdo. A gente não poderia ter em Itaipava ou Pedro Rio, que seja um plantão de ortopedia, enfim. São coisas que a gente precisa estar ajustando, que a gente já detectou algumas coisas, a gente precisa estar trabalhando para resolver esses problemas. A cidade é muito grande, muito extensa, território enorme, a gente sabe da dificuldade que é, só o Brejal, você vê o tamanho da área do Brejal, por exemplo, então a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho com essa população também. É fácil? Não é fácil não, Nico. Vamos ser honesto aqui. Fácil não é, mas com boa vontade, com trabalho e ouvindo, principalmente, sem ser centralizador, tem que ter braço para ajudar, ouvindo, dialogando, a gente consegue chegar no resultado final. Inclusive, nós já tivemos uma experiência como essa em um governo passado, onde tivemos uma subprefeitura em Itaipava, e na época até o subprefeito era o Dr. Oswaldo Costa Frias, aqui eu quero mandar meu abraço aqui, que começou a funcionar, deu um resultado, só que infelizmente depois o governo da época não teve competência para dar sequência ao trabalho e a coisa desandou, mas é realmente algo que funciona, né, e com uma visão de boa vontade para com a população, com certeza é uma solução. Sim, que bom que você tem isso aí em mente. A gente tinha muita coisa para falar, a hora já foi embora, né? Obras que estão paradas aí, a prefeitura parou, nós recebemos reclamações aí essa semana, centro de educação infantil, enfim. A gente vai te encaminhar isso aí para tentar trazer uma resposta para a população. Mas eu não posso terminar esse programa sem fazer uma pergunta que eu tentei fugir dela o tempo todo. Mas foram muitas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp, chegam a todo momento, mesmo quando as pessoas não sabiam que você iriam vir aqui. As pessoas falam isso aqui no ar, a gente bota o áudio da pessoa reclamando e no meio do áudio o telespectador cita isso. E é uma pergunta que eu ia deixar um pouco mais para frente, né? Próximo das eleições, chegando mais perto lá. Mas como os bastidores já estão começando a agitar e a população me pergunta muito isso, uma pergunta que eu já te fiz aqui uma vez e eu volto a fazê-la. Ingo Rames é candidato a prefeito de Petrópolis? Então, eu sou pré-candidato a prefeito, a gente vem trabalhando para isso, né? Eu não sou candidato ainda, porque ninguém é candidato, né? Não, mas é porque isso dá até problema eleitoral. É verdade. Então, sou pré-candidato a prefeito. Então, assim, a gente tem aí, nosso trabalho hoje, a gente unir forças, a gente dialogar. Nessa semana aí teve uma foto aí, eu, o vereador Eduardo Blog, o ex-vereador professor Leandro Azevedo também, nós juntos, tomando um café. Então, gerou aqui, deu uma repercussão aqui no programa absurda. O pessoal falou, quem vai ser o prefeito aí? A foto bombou na rede social, enfim. Então, a gente está trabalhando sem vaidade, com muita transparência entre nós, com muito diálogo. A gente entende que se tiver um grupo forte, a gente consegue tocar a cidade, né? Não é só ganhar a eleição, né? Tem que ganhar a eleição e tocar a cidade, que é o principal, né? Verdade, a eleição é parte do processo. Então, a gente precisa estar unido, precisa estar conversando, dialogando. Então, assim, nossa relação
é muito bacana, como eu disse aqui, sem vaidade, olhando no olho, com muita humildade todo mundo, para que a gente possa ter um sucesso para o nosso município aí. Então, já me coloquei à disposição, então o trabalho agora é esse, é de dialogar realmente, entender as partes todas, para que a gente possa avançar e ter sucesso no próximo ano aí, Ney. Pode ter certeza que a gente está trabalhando para isso. Com certeza. Está respondido, então, aos telespectadores. Eu quero pedir desculpas aqui. A gente pergunta candidato, mas a força de expressão, né? Porque é assim que as pessoas mandam a pergunta para a gente, acaba saindo no automático, mas a gente sabe que existe aí os trâmites eleitorais, tem que ser respeitado. Então, é uma pré-candidatura. Então, aí há tanta gente que participa aqui do programa, né? Falando aí que o interino tem que voltar, tem que ser prefeito e tal. Está respondido aí pelo próprio vereador Ingo Rames. Hoje ele é pré-candidato. E eu acho que, pelo que eu vejo aqui no termômetro da participação dos nossos telespectadores, tem muita gente comemorando em casa aí, porque o pessoal tem tido essa visão aqui de que Petrópolis precisa de uma mudança, né? E hoje, dentro dessa mudança, pelo trabalho que você fez interinamente, a população viu como um saldo positivo e acho que isso é muito importante, esse reconhecimento de todo esse trabalho que você vem fazendo aí. Fica à vontade aí para as considerações finais. Agradecer aí que você falou. Telespectadores que mandam mensagem, que mandam muita WhatsApp. Coisa. A gente no dia a dia na rua também recebe muito carinho da população, sempre nos parando na rua, pô, você corta o plano para o ano que vem, eu até não tenho a possibilidade de eu falar outro assunto, as pessoas acabam me abordando nesse sentido. Ontem mesmo eu estava com meu filho no final do dia numa lanchonete, a moça, pô, não te conheço, desculpa, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, a pergunta foi essa também. Chega muito. Então assim, no dia a dia a gente fica feliz, né, de ter esse reconhecimento, as pessoas quererem aí o nosso bem, o nosso sucesso. Então a gente tem que trabalhar por isso, já que a gente está na vida pública, a gente tem que se colocar à disposição para ajudar nosso município. Então, como eu falei, está trabalhando para isso, envolve muita coisa, envolve partido, envolve parceria política, envolve muitos fatores, mas a gente está no caminho certo. Se o Papai do Céu quiser e abençoar, a gente vai estar num projeto bacana no próximo ano aí. Então, só agradecer a Deus e a todo mundo que está nos assistindo aí pelo carinho de sempre. Obrigado, Ney. Obrigado pela presença mais uma vez. Tamo junto. Tá, e nós batemos um papo aqui bem bacana, esclarecedor, a respeito de alguns assuntos relacionados aí à política da nossa Petrópolis, com o vereador Ingo Rames. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana aí a todos, que o Papai do Céu abençoe você e toda a sua família. Vamos nos vendo nas reapresentações sábado e domingo. Segunda-feira, Deus permitindo, a gente retorna com mais um programa Voz da Cidade aqui na TV Correio da Manhã. Até lá.